Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Como o pastor falou, uma noite chuvosa. E eu agradeço a Deus, glorifico a Deus pela sua vida, que nessa noite chuvosa priorizou estar na casa de Deus, junto com o povo de Deus, os filhos do Senhor que se reúnem para adorar a Ele. Glória a Deus por isso. Que isso não seja fruto de um hábito apenas, mas que seja fruto do desejo de estar na presença do Senhor, de um coração que deseja caminhar com Cristo. E, irmãos, quero começar, como o pastor falou, nós vamos hoje meditar ainda em Atos 15, se você quiser já vai abrindo aí a sua Bíblia, mas eu quero começar fazendo uma pergunta ou uma consideração com você. Se você pudesse completar a seguinte frase: o que faz de mim um cristão é... Como você completaria? Pensa aí. O que faz de mim um cristão é... O que faz de você um cristão? Ou eu posso me considerar um cristão porque... Como você completaria essa frase? Conseguiu encontrar uma resposta aí na sua mente? Eu posso me considerar um cristão porque... Pensa aí, reflete. Irmãos, há menos de um mês atrás, nós comemoramos aqui os 508 anos da Reforma Protestante. E nós sempre meditamos e vemos que os principais lemas da Reforma se tratavam de 5 chamados solas, ou 5 somentes. No caso, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a Deus a glória. 5 somentes. Mas por que um movimento tão grande como a Reforma focou em 5 lemas destacados por somentes? Irmãos, isso acontece porque existe uma tendência humana de acrescentar ao Evangelho coisas que são estranhas a ele. Uma tendência do nosso coração de se apegar a coisas que não fazem parte do verdadeiro Evangelho. Se nós talvez pudéssemos fazer uma pesquisa de campo nas igrejas evangélicas brasileiras, nos cristãos, entre os cristãos brasileiros, e se pudéssemos perguntar a eles isso que eu perguntei a vocês, o que faz de você um cristão? Talvez nós escutássemos respostas das mais variadas, respostas completamente diferentes umas às outras. O que faz de nós um cristão? E nós precisamos, para responder essa pergunta, ir até a palavra de Deus. Será que a Bíblia nos ajuda a encontrar essa resposta? É evidente que sim. A Bíblia tem essa resposta para nós. Por que somos cristãos? Ou por que somos salvos? De que maneira fomos acrescentados ao povo de Deus, ao corpo de Cristo? O texto de hoje fala um pouco sobre isso. Eu quero ler com você em Atos 15. Abra aí a sua Bíblia, se ainda não abriu, Atos 15. Nós vamos ler do 1 ao 35. Um texto um pouco mais longo. Acompanhe essa história aí na sua Bíblia. Eu estou lendo aqui na NVT. E vai dizer assim, Atos 15, vai dizer assim: chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia e começaram a ensinar os irmãos, dizendo: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém e no caminho eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir essa questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo
Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com o jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios, para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios. Todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram, sem nossa autorização, têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior do que esses poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz, de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pedir que o Senhor nos oriente, nos direcione nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque podemos ter a Bíblia em nossas mãos, na nossa língua, e podemos, ó Deus, saber que ao ler a palavra, estamos ouvindo a Tua voz. O Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor já fala conosco na simples leitura da palavra. Nós pedimos que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações, a abrir, ó Deus, os nossos ouvidos para receber a semente da palavra e que ela dê frutos em nossas vidas, frutos que permaneçam e que glorifiquem o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, chegamos no capítulo 15 de Atos. O capítulo 15 é uma espécie de centro do livro. Ele pode ser considerado o centro do livro de Atos, não só pela posição em que ele está. Atos tem quase 30 capítulos, tem 28 capítulos. Nós estamos aqui
no meio, de fato, do livro de Atos, mas principalmente pela sua teologia. A teologia que é exposta, a doutrina que é exposta aqui no capítulo 15, ela permeia todo o livro de Atos. Nós já temos falado um pouco sobre essa doutrina e hoje vamos ver com mais ênfase o que a palavra de Deus nos diz aqui. É também nesse capítulo que pela última vez nós vemos uma ênfase sendo dada à igreja em Jerusalém. Daqui para frente, o foco da igreja primitiva, o centro da igreja primitiva, deixa de ser a igreja em Jerusalém e passa a ser Antioquia. A partir dali, as missões acontecerão e sairão para todo mundo. Também é o último momento que nós vemos uma ênfase na pessoa do apóstolo Pedro. Daqui para frente, nós veremos somente uma ênfase em Paulo. Ou seja, muita coisa muda depois do capítulo 15, e ele é um capítulo central no nosso livro, no livro de Atos, que nós temos meditado nas últimas semanas. Portanto, sabemos que aqui nós temos um capítulo de grande importância para nós, para que a gente entenda toda a série. O que tem acontecido aqui, irmãos? O que nós temos visto nas últimas semanas? Primeiro, o evangelho é pregado em Jerusalém, depois em Samaria, e por fim até os confins da terra. E o que acontece é que gentios começam a se converter. Gentios, se você não tem acompanhado a série, são aquelas pessoas que não fazem parte do povo judeu, não são descendentes de Abraão. E essas pessoas eram consideradas pelos judeus como pessoas distantes de Deus, que não pertenciam à aliança que Deus estava fazendo com a humanidade. Os judeus eram quem pertenciam a essa aliança, os gentios não. E agora, os gentios começam a se converter, então isso cria um dilema dentro da igreja. E nós já vimos, lá no capítulo 11, que parte desse dilema foi resolvido, quando Pedro narra o que aconteceu com ele na casa de Cornélio, e a igreja aceita, então, que os gentios agora podem fazer parte do povo de Deus. Mas ainda fica uma questão. E qual é a questão? A questão é como, então, os gentios podem entrar na igreja. Será que eles precisam fazer alguma coisa? Cumprir algum ritual? Ou, de outra maneira, será que eles precisam se tornar judeus para fazer parte do povo de Deus? E existiriam aqueles que defenderiam que não, e também alguns defendendo que sim. Esse era o partido dos judaizantes, que diziam, gentios, para entrarem na igreja, precisam se tornar judeus. Como que uma pessoa se tornava judia? Através do rito da circuncisão. A circuncisão era o meio que Deus estabeleceu lá com Abraão para que alguém, ao nascer, fizesse parte do povo da aliança. Então, muitos homens diziam que os gentios não circuncidados deveriam se circuncidar. Nós vamos ver, ao longo da história de Israel, ainda no Antigo Testamento, que a ideia de alguém ser incircunciso era algo ofensivo. Nós vemos esse termo sendo usado para ofender pessoas, como, por exemplo, Davi, ao enfrentar Golias, como ele diz, teu incircunciso, ou seja, você não tem uma aliança com Deus, você não tem parte no povo de Deus, você é um inimigo de Deus, incircunciso. Era uma palavra negativa, ser incircunciso era negativo. Então, para o judeu, isso era algo extremamente importante. E nós vemos aqui que essa reivindicação de passar pelo rito da circuncisão era contrária ao que estava acontecendo em Antioquia. Você abriu a sua Bíblia aí no capítulo 15, volta um pouquinho no capítulo 11, vamos ver como é que o evangelho começa ali em Antioquia, no versículo 20. Acompanha comigo aí. Atos 11, versículo 20, vai dizer assim: contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. O que foi necessário para que eles se convertessem? Crer. A fé. Eles creram e se converteram. O versículo 22 diz: quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia, e ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a fazerem o quê? A se circuncidarem
a cumprirem algum ritual. Não, a permanecerem fiéis ao Senhor Jesus. Então, como estavam acontecendo as conversões em Antioquia? Pela fé. Se você crê, você é um convertido ao Senhor. Portanto, permaneça fiel e você continuará fazendo parte do povo de Deus. E é por isso que quando chegaram aqueles irmãos judaizantes em Antioquia, dizendo, essas pessoas precisam se circuncidar, Barnabé e Paulo se levantaram com tanta energia para discordar deles. O texto vai dizer isso. Aí no versículo 1 que nós lemos, fala sobre a chegada desses homens, dizendo, a menos que sejam circuncidados, no capítulo 15, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. E então Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Eles discutiram energicamente com aqueles homens, discordaram profundamente deles. E aqui, irmãos, eu já encontro algumas questões e algumas lições que são importantes para nós e que falam sobre o nosso coração. Veja, talvez você escute essa história e escute sobre essa discordância e olhe para isso como algo distante, um dilema que aconteceu há muitos anos atrás, no tempo da igreja primitiva, um dilema que já passou. Hoje a igreja não precisa mais lidar com isso, esse dilema do que é necessário para ser salvo. Ninguém mais fala sobre se circuncidar para entrar no povo de Deus, não é verdade? Você pode pensar, bom, isso passou, isso ficou para trás. Mas será que passou? Irmãos, como eu falei no começo, o coração humano é insistente em trazer coisas estranhas ao Evangelho. De fato, ninguém mais, hoje em dia, pelo menos na igreja brasileira, fala sobre uma necessidade de passar por ritos judaicos para se converter, ou pelo menos no nosso contexto próximo. Existem igrejas que tratam de questões judaizantes, mas não próximo aqui a nós. Porém, em muitos lugares, e talvez no seu coração, você esteja carregando coisas a mais para fazer parte do povo de Deus, buscando coisas a mais para fazer parte do povo de Deus, além daquilo que a palavra de Deus diz que você precisa buscar. Tim Keller, um pastor de Nova York, presbiteriano, falecido recentemente, ele dizia que existe uma tendência entre nós de querer Cristo, mas de querer Cristo e mais alguma coisa. Então a gente busca Cristo, mas sempre tem que acrescentar alguma coisa à nossa vida cristã. E então existem aquelas pessoas que buscam a Cristo, mas querem viver a sua vida cristã com Cristo e o seu desempenho. Eu preciso de Cristo, mas eu também preciso ter um bom desempenho na minha vida cristã. Eu também preciso ser uma pessoa moralmente elevada para ser aceita por Deus. É Cristo e mais as minhas obras e mais o meu desempenho, ou então é Cristo e o meu sucesso. Quantas igrejas nós vemos pregando sucesso material, a teologia da prosperidade, ou sucesso emocional no desenvolvimento pessoal, a teologia do coaching, pessoas que trazem Cristo e mais outras coisas que são estranhas à palavra. Existem aqueles que buscam a Cristo, mas também colocam no mesmo nível a tradição, a sua denominação. Não, porque essa denominação é onde a salvação acontece. Essa igreja é a igreja verdadeira. Então você acrescenta à sua fé a tradição, credos, confissões, colocando no mesmo nível de Cristo Jesus. E tantas outras coisas, quem sabe ideologias políticas. O seu coração é dividido entre Cristo e as suas ideologias, ou especialmente as obras de justiça. O nosso coração está sempre buscando coisas para colocar além de Cristo no trono. Coisas para dividir o espaço com Cristo. É Cristo e mais alguma coisa. Mas veja, irmãos, buscar mais alguma coisa, em especial obras de justiça, além de Cristo, é se opor ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Porque o evangelho e a fé cristã, ela se distingue de todas as outras exatamente nisso. Todas as outras manifestações
de fé, as religiões que nós vemos pelo mundo, vão dizer para você: você precisa fazer tal coisa para ser salvo. Você precisa agir de tal maneira e então você será salvo. Ou então você conseguirá o favor de Deus, ou então você evoluirá. A Igreja Católica, por exemplo, vai dizer: você precisa da graça de Cristo, mas precisa também cooperar com a graça através das suas obras de amor e através da participação nos sacramentos. O Espiritismo vai dizer que você precisa das obras de caridade para evoluir. O Islã, por exemplo, vai dizer que você precisa cumprir os 5 pontos deles, as orações, o jejum do Ramadã, a peregrinação a Meca e tantas outras coisas. E então você conseguirá o favor de Deus. Mas o que diz o Evangelho para nós? O Evangelho diz: Cristo já fez tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação. Não existe nenhuma obra que eu e você possamos fazer para que alcancemos a salvação, para que a nossa alma seja redimida. Somente aquilo que Cristo fez por nós pode nos libertar do pecado e pode nos salvar. Ou seja, o Evangelho não é aquilo que você tem que fazer para ser salvo, mas é aquilo que Cristo fez por você. Cristo viveu, morreu e ressuscitou para que você pudesse ser um filho de Deus, para a sua salvação. Portanto, o Evangelho é o que Cristo fez, não o que nós fazemos. Essa é a palavra do Senhor, esse é o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo. A segunda questão que eu vejo nesses primeiros versículos aqui é que, irmãos, existem questões que exigem, de fato, um posicionamento firme da igreja, um posicionamento firme dos cristãos. Veja, os cristãos precisam ser pacificadores. Nosso Senhor Jesus falou isso. Mateus 5, versículo 9, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E, infelizmente, nós olhamos hoje ao nosso redor e vemos tanta discussão por coisas pequenas, por coisas secundárias, questões mínimas, e irmãos se distanciando de irmãos por conta de tópicos secundários, tópicos que não são cruciais, não são importantes. E isso é algo a se lamentar em nosso meio. Mas a palavra diz para nós que existem questões pelas quais nós somos chamados a lutar, nós somos chamados a nos posicionar. E quais são essas questões? As questões essenciais da fé. Aquilo que é central, basilar na nossa fé. Nós não podemos abrir mão da crença no Deus triuno, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não podemos abrir mão da crença de que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Não podemos abrir mão da crença de que Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, plenamente Deus, plenamente homem, que veio para a nossa salvação. Questões centrais da nossa fé, pelas quais nós devemos lutar. E esse texto diz para nós que também é uma questão central da nossa fé, o fato de sermos salvos, não por obras, mas pela graça de Cristo Jesus. Essa é uma questão central, e é por isso que Barnabé e Paulo se levantam energicamente para discutir com aqueles homens que estavam dizendo: vocês precisam passar por tal ritual para serem salvos. Paulo e Barnabé se levantam e dizem: não é necessário, obras não são necessárias, a graça de Deus é suficiente, a graça de Deus é tudo o que precisamos. Essa não é uma questão, irmãos, secundária da nossa fé. Essa é uma questão essencial. Precisamos da graça do Senhor. Por quê? Porque negar a salvação pela graça, é abrir uma brecha para que outros ídolos, outras coisas entrem no nosso coração e possam concorrer com Cristo no nosso interior. E então nós começamos a dizer: eu preciso da graça, mas eu também preciso das obras. Ou eu preciso da graça, mas eu também preciso do meu desempenho. Eu preciso da graça, mas também preciso do meu sucesso ministerial, do meu ativismo na igreja, ou do sucesso político, de acordo com a ideologia que eu defendo. E a gente começa a abrir espaço para ídolos, quando abrimos mão da fé que vem a nós pela graça somente, a graça do Senhor Jesus. O crente, meus irmãos, não pode ceder ao pluralismo atual, ou seja,
a essa ideia de que cada um tem a sua verdade. Então você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e a gente aceita a verdade um do outro e está tudo bem, e ninguém tenta convencer ninguém. Não, a Bíblia não nos chama a isso. A Bíblia nos chama a defender a verdade única do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a proclamar a verdade única do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Somente essa verdade é que pode nos levar à salvação. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Por isso não podemos abrir mão dele. Devemos pregar, devemos anunciar. E é por isso que, ao se levantar essa questão tão importante na igreja de Antioquia, os crentes dali decidem juntar Paulo e Barnabé com mais alguns irmãos e enviá-los a Jerusalém para falar com os apóstolos e presbíteros, para chegar a uma conclusão a esse respeito. Estava ali havendo a discussão entre Paulo e Barnabé e os judaizantes. Então a igreja diz: vamos enviar vocês a Jerusalém, vai lá falar com Pedro, com João, vai lá falar com os apóstolos, vai lá falar com os presbíteros de Jerusalém, e vamos ver qual é o posicionamento da igreja, vamos ver em que nós devemos crer. Lucas narra essa ida, e no versículo 3 vai dizer que Paulo e Barnabé param ali em duas cidades, ou em duas regiões, na Fenícia e em Samaria, visitam alguns irmãos, falam sobre a conversão dos gentios, e todos se alegram com isso. Depois eles seguem viagem. Talvez você olhe esse detalhe na história, por que Lucas fala sobre essa conversa de Paulo e Barnabé com o pessoal da Fenícia e Samaria. Parece que está meio fora de contexto, mas essa alegria com a notícia da conversão dos gentios está completamente de acordo com aquilo que Lucas quer destacar aqui, e mais à frente isso vai ficar mais claro para nós. Lá no versículo 4 e 5, eles chegam em Jerusalém. Olha aí o que acontece nesse momento. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram, mais uma vez: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Paulo e Barnabé chegam naquela cidade, são bem recebidos, começam a contar o que Deus estava fazendo, e então, mais uma vez, essa oposição se levanta. Opa, gentios se convertendo? Não, eles precisam se circuncidar, eles precisam cumprir a lei, eles precisam se tornar judeus e passar pelos rituais que os tornam judeus, para que eles façam parte do povo de Deus. Ou seja, logo surgiu uma oposição junto do relato deles. E quem eram esses homens que estavam se opondo a Paulo e Barnabé? Eram inimigos da fé? Eram pessoas que queriam destruir a igreja? Não eram. A Bíblia vai mostrar aqui que eram irmãos. Eram pessoas de dentro da igreja, que estavam trazendo as suas tradições, os seus pensamentos arraigados, pessoas que faziam parte ali da igreja de Cristo, e dizendo: olha, eles precisam passar pelos rituais da lei de Moisés. Irmãos, isso mostra para nós que podem acontecer discordâncias dentro da igreja, podem acontecer erros teológicos dentro da igreja, mas o texto também mostra para nós como nós devemos abordar essas questões. A igreja em Jerusalém não entrou num debate acalorado, onde um grupo se tornou inimigo do outro e se formaram dois grupinhos dentro da igreja que pararam de se falar, e a partir dali um grupo saiu e abriu outra igreja. Não. O que a igreja faz? Olha, vamos sentar e nos reunir e tratar essa questão. É assim que nós resolvemos questões internas, discordâncias que acontecem no meio da igreja. Vamos sentar, vamos conversar, vamos nos reunir, vamos tratar essa questão, vamos tentar entender biblicamente o que a palavra diz para nós. Foi isso que a igreja de Jerusalém fez. Eles se reúnem para tratar essa questão, e aqui se começa, tem início o que ficou chamado como o primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém. Primeiro momento em que a igreja se reúne para abordar um assunto importante de tantos outros concílios que nós teríamos no futuro, concílio de Nicéia, de Constantinopla, vários outros, de Éfeso, que foram fundamentando o que é a base da nossa fé. E no versículo 6, o concílio se inicia. Eles se reuniram para decidir essa questão.
E aqui nós vamos ver que o argumento deles é fundamentado em dois testemunhos. O testemunho de Deus na igreja e o testemunho de Deus nas Escrituras. Versículos 7 a 9, nós temos uma fala de Pedro, onde vai dizer assim: depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então Pedro cita aqui, qual o episódio? O episódio de Cornélio. Quando ele vai até a casa de Cornélio, esse episódio que está lá no capítulo 10 e 11 do livro de Atos, quando Pedro está em Jope, e Deus dá uma visão a ele e envia à casa de Cornélio, e ali pessoas se convertem. É curioso que nós vamos lendo o livro de Atos em sequência, e parece que tudo que nós estamos vendo até aqui acontece em um espaço extremamente curto de tempo, de 2, 3 anos. Mas Pedro vai dizer aí no versículo 7, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu para falar aos gentios. Ou seja, já havia passado uma grande quantidade de tempo aqui, do episódio da casa de Cornélio até o concílio de Jerusalém. Os estudiosos vão dizer que passaram cerca de 10 anos entre o capítulo 11 e o capítulo 15. 10 anos da igreja avançando. E Pedro destaca, ao falar sobre isso, não a ação dele. Ele diz, Deus me escolheu, mas você percebe que em todo tempo, Pedro está destacando a ação de Deus. Aquilo que Deus fez. Quem me escolheu para falar aos gentios foi Deus. Deus me escolheu para falar. Deus confirmou que aceita os gentios. Ao lhes dar o Espírito, Deus lhes deu o Espírito. Então Deus não fez distinção entre nós e eles. Ou seja, o que Deus fez? Deus estava trabalhando em todo o tempo nos gentios. E por último ele diz que Deus purificou o coração deles. Deus purificou o coração dos gentios. E como que Deus fez isso no versículo 9? Por meio da fé. O coração dos gentios, dos não-judeus, foi purificado por meio da fé. Pedro está dizendo que Deus fez tudo. Deus foi quem envia o próprio Pedro. Deus é quem escolhe aquele momento para que Pedro falasse aos gentios, para que o evangelho os alcançasse e para que eles crescem no Senhor Jesus Cristo. Deus opera todas as coisas. Toda a obra que precisamos para a salvação já foi realizada por Cristo Jesus. E Deus aplica essa obra em nós. Portanto, creia no Senhor Jesus. A salvação é pela fé. A salvação depende da obra de Cristo, que está consumada. A obra de Cristo na cruz. E hoje nós depositamos nessa obra, nesse Senhor, a nossa fé. Então Deus purifica o nosso coração. Assim como Pedro diz que ele fez com os gentios. Pedro argumenta que Deus realizou tudo. Deus fez tudo. Se os gentios faziam parte da igreja, é porque Deus estava operando no meio deles. E é por isso que no versículo 10, Pedro conclui, dizendo, então por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Por que vocês provocam a Deus? Entende? Por que defender a salvação por méritos próprios e por obras é uma provocação a Deus? Porque é Deus quem está operando a salvação em nós. E se você diz, não, você precisa fazer algo a mais, você está dizendo, o que Deus fez por você não é suficiente. O que Cristo fez por você não é o bastante. Você precisa de algo a mais. Imagina, Natal está chegando, final de ano, imagina que você compra um presente para alguém, você vai lá, escolhe com carinho aquele presente, se organiza, compra o presente, dá aquele presente para a pessoa, e a pessoa recebe, agradece, mas depois ela diz, olha, gostei muito do presente, mas eu faço questão de pagar por ele. Como que você se sentiria? Além de perder todo o sentido do presente, deixaria de ser um presente, uma dádiva, isso te ofenderia. Poxa, eu escolhi com tanto carinho, eu quis dar esse presente para você, como uma expressão de afeto, de cuidado com você, você não aceitou, você quer pagar por ele. É uma ofensa, é uma provocação. Imagina um outro cenário, uma mãe
que o filho foi jogar bola, está com a roupa ali toda suja, e a mãe chega, pega aquela roupa com todo cuidado, com todo carinho, e vai limpar aquela roupa à mão, para tirar toda a mancha, para que ela fique bem limpa, e o filho depois pega a roupa e fala: mãe, deixa eu lavar de novo, para garantir que a roupa está limpa de verdade. A mãe pode se sentir ofendida, né? Poxa, você não confia no que eu fiz? Não confia na limpeza, na minha limpeza? Ou seja, Pedro está dizendo, Deus já purificou os gentios. Quando vocês dizem que eles têm que fazer algo a mais, você está dizendo que o que Deus fez não foi suficiente, não foi o bastante. Com isso, vocês provocam a Deus. Vocês ofendem ao Senhor que os salvou. Vocês estão querendo pagar pelo presente. Vocês estão querendo lavar de novo aquilo que Deus já lavou. E essas obras são um jugo que nem os judeus conseguiram suportar. Era um peso para eles mesmos. E agora eles queriam jogar sobre os gentios. A fala de Pedro, então, é confirmada pelos testemunhos de Paulo e Barnabé, que vão citar os milagres no versículo 12, que Deus estava fazendo no meio dos gentios, como uma comprovação de que Deus realmente estava operando ali. Mas depois de Pedro, Tiago se levanta e ele traz um novo testemunho, que agora é o testemunho das Escrituras. Olha o que Tiago vai dizer, versículos 13 a 18. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso, veja, está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito: depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. O que Tiago está dizendo? Irmãos, a fala de Pedro está de acordo com as Escrituras. E aí Tiago cita um texto das Escrituras, que é o texto de Amós 9, versículos 11 e 12. Mas diversos profetas vão falar sobre a inclusão dos gentios no povo da aliança. Isaías, em especial, vai falar bastante sobre isso. O que Tiago está mostrando é, Pedro está dizendo, Pedro teve uma experiência, e essa experiência mostra como que Deus inclui os gentios no povo de Deus, no seu povo, mas é fundamental saber que isso que ele está dizendo está de acordo com as Escrituras. E por que foi fundamental essa fala de Tiago? Porque, irmãos, esse é o critério máximo da igreja, as Escrituras. Essa é a autoridade máxima da igreja. Quando nós precisamos concluir alguma questão, chegar a uma conclusão, resolver uma discussão, para onde devemos ir? Para a palavra, para as Escrituras. É nas Escrituras que nós encontraremos resposta. É na palavra de Deus, ou é pela palavra de Deus que os nossos olhos são iluminados, que nós conseguimos enxergar a verdade. Se nós quisermos resolver uma questão com as nossas próprias opiniões, ou com aquilo que nós achamos, nós vamos discutir eternamente, e só vamos gerar mais divisões e contendas. Mas quando nós nos curvamos à palavra de Deus, às Escrituras, nós encontramos nela respostas para aquilo que precisamos. Nós encontramos na palavra a orientação, o discernimento para aquilo que é necessário. Tiago faz isso. Tiago aponta para as Escrituras e diz: irmãos, isso que Pedro está dizendo tem base bíblica, está de acordo com os profetas, está de acordo com a palavra de Deus. Veja, nenhum testemunho humano tem valor se não estiver de acordo com a palavra de Deus. A experiência humana não tem valor se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, não sei se já aconteceu com você, de você tentar defender uma doutrina bíblica e dizer: a Bíblia fala tal coisa, a Bíblia diz que a verdade é dessa maneira, e alguém vem para você e diz: não, mas eu tive uma experiência com Deus, e essa experiência que eu tive me fez acreditar no contrário. Essa experiência que eu tive me fez pensar diferente. Ou eu tenho um testemunho, e esse testemunho me fez pensar diferente daquilo que você está dizendo que está nas Escrituras. Irmãos, isso não é uma conduta cristã. A conduta cristã vai, a todo custo, se curvar à palavra do Senhor e buscar aquilo que a verdade de Deus tem a dizer para nós. A nossa razão não está acima da palavra,
as nossas experiências, as pessoas que nós admiramos, não estão acima da autoridade da palavra. Não porque o pastor tal, porque aquele influenciador disse isso. Não, se a palavra diz o contrário, a palavra está com a verdade. Deus é aquele que está com a verdade, a sua palavra precisa iluminar os nossos olhos. Não aqueles a quem seguimos, influenciadores a quem seguimos, não a nossa própria razão, ou não a nossa própria experiência, nem a nossa tradição, ou o que quer que seja. Qualquer coisa que estiver contrária à palavra de Deus deve ser descartada por nós. A palavra é essencial, a palavra é para nós a autoridade máxima, ela é a autoridade máxima da igreja. E ela testemunhava, aqui nesse contexto, que a salvação dos gentios acontecia de fato por meio da fé, e aconteceria de fato. Tiago está dizendo, esse tempo chegou. O que os profetas disseram, profetizaram, chegou. O momento é esse, os gentios estão se convertendo. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui. Creio que a maioria de nós não judeus, convertidos ao Senhor, porque as profecias se cumpriram. As profecias de Amós, de Isaías e de tantos outros profetas, de Deus por meio desses profetas, se cumpriram na igreja. E hoje nós somos salvos. Hoje nós fomos resgatados do império das trevas, porque isso estava nos planos de Deus. Deus profetizou por meio dos profetas do Antigo Testamento. E com a vinda de Cristo, nós, não judeus, gentios, podemos ser incluídos na igreja, no povo do nosso Senhor. Então, o concílio chega ao fim com a fala de Pedro, com a fala de Tiago, depois de uma grande discussão, o texto mostra isso. E qual foi a conclusão deles? Qual foi a decisão da igreja de Jerusalém depois do concílio? Veja, as conclusões de Tiago e Pedro seguem na mesma direção. Versículo 11, Pedro vai dizer aquilo que talvez resuma toda a doutrina do capítulo 15. Pedro diz no versículo 11, é o credo que surge desse primeiro concílio. Cremos que todos, nós e eles, os gentios, somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Cremos que todos somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Essa é a confissão final daquele concílio, essa é a conclusão. E veja, uma conclusão não só sobre os gentios. A discussão era como que os gentios entram na família da fé, no povo de Deus. E a conclusão do concílio é, não só os gentios entram pela graça, mas nós também, judeus, nós e eles, todos, só podem fazer parte do povo de Deus por meio da graça de Cristo, por meio das obras do Senhor Jesus, não por nenhum ritual humano. Todos nós precisamos da graça. A salvação é pela graça, por meio da fé. Ninguém pode ser salvo de outra maneira. Ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Irmão, não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você confie nos seus méritos, não importa o quanto você lute para alcançar o favor de Deus, só a graça pode salvar você. Só a graça pode te levar ao perdão dos pecados e redimir a sua vida. Por mais que você concorde com isso e afirme essa verdade, ela não é uma verdade fácil de viver, não é fácil de colocar em prática. Talvez você ainda carregue um católico romano dentro de você, que diz, ok, é a graça, mas é a graça e eu tenho que cooperar de alguma maneira com ela. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que participar de alguma coisa aqui no culto para eu poder ser salvo, porque sem isso eu não vou, a salvação não vai chegar para mim. Isso é quando nós entendemos a graça, mas não conseguimos colocar em prática. E o que acontece então? Você tenta fazer tudo certinho e cumprir a lei e caminhar da maneira como Deus quer que você caminhe, e é importante fazer isso, mas então quando você consegue, você se orgulha. E você diz, olha, agora eu estou fazendo por merecer. Agora eu estou realmente conquistando o favor de Deus. Deus está de bem comigo. Deus deve estar orgulhoso de mim agora, porque eu estou fazendo tudo certinho. Olha como eu estou orando direitinho. Olha como eu estou lendo a Bíblia bem nesses últimos dias. Olha como eu estou conseguindo fugir do pecado. Deus deve estar orgulhoso de mim agora. E aí, quando você não consegue fazer aquilo que você sabe que precisa fazer, quando você não consegue
obedecer ao Senhor perfeitamente, você se condena. E você diz, Deus deve estar com as costas viradas para mim nessa hora. Nem adianta eu orar, nem adianta eu pedir perdão, Deus não vai querer me ouvir. Deus está chateado comigo por isso que eu fiz. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é um mérito que a gente carrega dentro de nós. É o desejo de mérito que nós carregamos e que nós fazemos disputar com a salvação pela graça. É querer conquistar as coisas por você mesmo. É não confiar na graça de Deus. É não confiar na bondade do Senhor. Mas o que o Evangelho da Graça, quando nós o alcançamos e o abraçamos, o que ele produz em nós? E essa foi a resposta da igreja de Jerusalém para os gentios de Antioquia. Vamos ver. Primeiro, a graça de Deus produz em nós liberdade. Versículo 19, Tiago fala assim: portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. A graça de Deus, irmãos, não nos impõe dificuldades. Ela não nos impõe um peso que nós não podemos carregar. Pedro vai chamar isso do jugo, aquilo que fica sobre os nossos ombros, preso ali, que a gente não consegue se livrar, e a gente tem que carregar aquele jugo, aquele peso de ter que fazer as coisas corretamente para sermos aceitos por Deus. Esse jugo, essa prisão da salvação pelas obras, a graça nos liberta dela. A graça traz para nós liberdade. Por muito tempo, o povo de Deus foi preso ao jugo da lei, ao jugo da lei de Moisés, mas agora a igreja está dizendo: nós não devemos aplicar essas dificuldades e esse peso sobre os gentios que estão se convertendo. Cristo nos livra do jugo da lei, das obrigações das ordenanças. Nós somos aceitos por causa de Cristo, não por causa da nossa obediência. Significa que não precisamos buscar obediência? Não, é lógico que precisamos, mas como uma consequência de termos sido alcançados por Cristo Jesus. Uma consequência de termos sido salvos, e não para que sejamos salvos. A graça nos liberta desse peso. Esse era o conflito de Lutero antes da reforma. Ele ficava atordoado, dizendo: como é que eu vou conseguir me livrar dos meus pecados? Eu não consigo me livrar dos meus pecados, eu não consigo acertar nem um dia sequer. E então ele entende a graça de Deus, e ele encontra paz, ele consegue descansar no Senhor. E nós, quando entendemos a graça de Deus, podemos descansar em Cristo. Podemos, de fato, repousar na obra que o nosso Senhor fez por nós. Cristo é o nosso Redentor. Ele é aquele que nos liberta. E Ele é o nosso advogado. Então nós somos livres do poder do pecado e também somos livres das acusações. Filhos, não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele nos livra das acusações, Ele nos perdoa, Ele nos leva de volta ao trono da graça e tira o peso dos nossos ombros. Livres do pecado. Nós podemos perguntar: somos livres, ok, do pecado e do jugo e da opressão da lei, mas somos livres para quê? Então eu sou livre para fazer tudo o que eu quero? Eu sou livre para viver do jeito que eu bem entender? A resposta é não. A graça de Deus produz também amor e unidade. E aqui, na continuação da fala de Tiago, versículos 20 e 21, nós vamos ver algumas orientações. Dá uma olhada aí. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas a todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. Ou seja, haviam coisas a se abster. Então não vamos dar nenhuma orientação. Existem coisas a se abster. E o nosso coração, apegado às obras, talvez leia esse texto e já comece a se preparar. Bom, então é isso que eu tenho que fazer para ser salvo. Ok, é pela graça, mas então eu tenho que cumprir só esses 3 ou 4 requisitos aqui que Tiago colocou. Veja, se fosse assim, irmãos, seria completamente incoerente, não é verdade? A igreja dizer: ok, os gentios não precisam da lei para serem salvos, eles são salvos pela graça, mas vamos colocar só essas 3 ou 4 leis aqui para eles seguirem, e aí a gente resolve essa questão. Seria incoerente. Ou somos livres da opressão da lei, ou precisamos segui-la. Por que então Tiago e a igreja lançam essas questões?
para os gentios? Versículo 21 traz uma luz para nós. Vamos ler de novo? Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades há muitas gerações. Então, será que era por uma questão de conveniência? Bom, essas leis, eles já estão acostumados. Então, vamos deixar essas, porque todo mundo já está acostumado. Os judeus já falam bastante disso. E aí eles vão seguir. Não, também não era uma questão de conveniência. O que Tiago está fazendo aqui é um cuidado com os crentes, com os cristãos judeus. Tiago está mostrando que, se por um lado, os cristãos judeus precisavam não colocar um peso, um jugo sobre os gentios, por outro lado, os gentios precisavam ter cuidado com a consciência dos judeus e se abster daquilo que, para o judeu, era uma coisa abominável. Ainda que fosse permitido, talvez, algumas práticas, judeus, cristãos judeus, abominavam aquilo. Então, Tiago está dizendo, não sigam essas coisas, como um cuidado por seus irmãos judeus. Era comum naquelas cidades, cultos pagãos, onde a carne estrangulada, os sacrifícios sobravam e eram levados para a feira no dia seguinte para serem revendidos. E muitos cristãos, talvez, comprassem essas carnes para comer, mas os cristãos judeus abominavam isso. Tiago está dizendo, evitem essas coisas, se abdiquem dessas coisas, como um cuidado com os seus irmãos. E, meus irmãos, talvez hoje essa lista tenha mudado. Hoje existem tantas coisas que culturalmente são abomináveis, fala-se de tantas questões que nós devemos cuidar, mas o princípio é o mesmo. E qual é o princípio que está contido aqui? Você é livre, a graça te faz livre, mas tenha cuidado com a consciência do seu irmão. Tenha cuidado com quem está do seu lado. Não faça tudo deliberadamente, sem pensar em como isso vai afetar o seu irmão. Talvez alguma prática você perceba que não é pecaminosa, que aquilo não vai te levar para longe de Deus, mas tenha cuidado com a consciência de quem está do seu lado. Se preocupe com o seu irmão, se preocupe com a unidade. A unidade da igreja é mais importante. Não use a sua liberdade, e Paulo vai falar isso depois na carta aos Romanos, para fazer o seu irmão pecar. Não use a sua liberdade para fazer o seu irmão pecar. Se você precisa se abster de alguma coisa, pelo bem do seu irmão, faça isso. O reino de Deus vem em primeiro lugar. O crescimento da igreja vem em primeiro lugar. Prefira o seu irmão do que a sua vontade, do que a liberdade de fazer qualquer coisa. Veja, a liberdade cristã precisa ser guiada pelo amor. Precisa ser conduzida pelo amor. A igreja em Jerusalém chega então a essa conclusão. Envia aquela comitiva que veio, envia de volta, para Antioquia, e junto dessa comitiva, envia Judas, Barsabás e Silas, com a resposta. Nós vamos ver a carta que eles escrevem, resumindo tudo isso, nos versículos 20 a 30, e a reação da igreja não podia ser diferente. Olha como a igreja reage no versículo 31. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Silas, um nome importante para os nossos próximos capítulos. Decore esse nome aí. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Como a igreja reagiu à mensagem da graça? Versículo 31. Com muita alegria, com grande alegria. E isso é, por fim, irmãos, o que a mensagem da graça produz em nós. Produz liberdade, produz unidade, produz alegria, grande alegria. A mensagem da salvação por Cristo somente, a salvação pela graça por meio da fé, nos alegra. É uma mensagem animadora, como diz o texto aí. E aqui, irmãos, nós temos um contraste em todo o texto. Não sei se você percebeu isso. Sempre que o texto fala na salvação pelas obras, qual termo o texto usa? Peso, jugo, dificuldades, coisas pesadas. Mas sempre que o texto fala em salvação pela graça, que palavras o texto usa? Alegria, ânimo. Lembra do versículo 3, que a gente talvez não tenha entendido muito bem porque estava ali? No caminho para Jerusalém, Paulo e Silas param
na igreja em Samaria e na Fenícia, conta sobre a salvação dos gentios pela graça e todos se alegram. Alegria, isso é o que faz parte da mensagem da graça de Deus, essa mensagem animadora do nosso Senhor. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós não temos nada a oferecer, mas Cristo fez tudo por nós. E pela graça do Senhor, Ele nos salva. Ele nos torna parte da sua família. Essa é a alegria de poder descansar em Cristo, de poder confiar em Cristo e descansar nele para a nossa salvação. Irmão, nada pode te alegrar como isso. Nada traz maior alegria do que a graça de Deus. O teu sucesso nesse mundo não pode trazer alegria mais plena do que a graça de Deus. Nada pode trazer alegria maior do que a mensagem do Evangelho, a salvação pela graça, por meio da fé. Nada pode te alegrar dessa maneira, porque essa alegria é uma alegria eterna que nada pode roubar de você. E nós podemos, então, nos considerar cristãos por quê? Voltamos à pergunta inicial. Se você completasse a frase, eu posso me considerar cristão por quê? Porque fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Podemos nos considerar cristãos porque Cristo nos alcançou. Ele nos encontrou mergulhados no pecado, no lamaçal do pecado, e nos tirou de lá. Não porque nós tenhamos feito nada, não porque nós tenhamos méritos, mas porque Ele nos encontrou, Ele nos resgatou. A graça dele nos trouxe para a família da fé. A graça dele nos trouxe para a sua presença. Somos cristãos, somos salvos pela graça e pela graça somente. A graça nos torna filhos de Deus, adotados pelo Senhor. E é por isso, irmãos, que juntos da igreja de Jerusalém e da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, espalhada em todo o mundo, essa igreja precisa também proclamar, como Pedro proclamou, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Cremos que somos salvos pela graça. Você precisa entender isso e proclamar, creio que sou salvo pela graça do Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, descanse na graça. Abra mão das suas tentativas de conquistar o favor de Deus. Abra mão do orgulho daquilo que você faz de certo ou da condenação, da autocondenação quando você erra. Descanse na graça do Senhor. Deposite a sua fé em Cristo somente. Cristo é tudo que você precisa e nada mais. Que você confie na graça e que dessa maneira você viva a liberdade, a unidade e a alegria do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento, colocar as nossas vidas diante dele. Ó Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas pelo teu grande amor, pela tua grande graça, o Senhor nos alcançou e nos trouxe, ó Pai, para a sua família, nos fez teus filhos por meio de Cristo Jesus. Obrigado pela obra consumada na cruz do Calvário. Obrigado a Deus pela ressurreição dos mortos. Obrigado porque Cristo ressuscitou e hoje reina e edifica a sua igreja. Obrigado, meu Deus, porque hoje estamos na tua presença, porque a tua graça é real e nos alcança. Ajuda-nos, ensina-nos a descansar na tua graça. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar confiantes em ti e não em nós mesmos. Tira de nós o peso da salvação por nossos méritos e pelas obras e coloque sobre nós a leveza do Santo Evangelho, a alegria do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.